Então, o antibiótico ele impede ou atrapalha a multiplicação das nossas células na medula óssea. Por que que o antibiótico vai atrapalhar a multiplicação das células na medula óssea? Porque as nossas mitocôndrias, que são as produtoras de energia para as nossas células, as células eucarióticas, elas se parecem muito com as bactérias. Então existe uma teoria que é a teoria endossimbiótica da origem mitocondrial. Então, acredita-se que, em algum momento, a célula eucariótica incorporou uma bactéria que era a mitocôndria. E aí, os nossos antibióticos miram nas organelas da mitocôndria. A mitocôndria ela também tem DNA, ela também tem ribossomos, assim como as nossas células. Só que eles são diferentes dos ribossomos da célula eucariótica. Então o antibiótico vai lá e mata o ribossomo bacteriano, que é diferente do nosso. Se você usar uma dose muito grande do antimicrobiano, que é para matar a bactéria, ele também vai matar as nossas mitocôndrias dentro das nossas células. Sem mitocôndrias, as células não são capazes de gerar energia. E aí as células morrem. Se essas células que morrem são as células tronco da medula óssea, aplasia. Então, lá na farmacologia, não tem como eu soltar essa informação para você se você não tiver visto isso hoje na bioquímica. Até tem, acontece na maioria das vezes. Só que quando você encontra com esse conhecimento por uma segunda vez, já fica mais fácil de assimilar. Verdade. Então é por isso que a gente insiste na bioquímica. Você vê, é um conceito que você vai ver lá depois, que as sulfonamidas são tóxicas e podem causar aplasia, que tem uma origem aqui na bioquímica básica, né? Então é por isso que a gente pormenoriza tudo, mas isso não quer dizer que vocês todos que estão fazendo essa disciplina vão sair daqui bioquímicos, não. Eu não vou cobrar nesse nível de especificidade que eu estou explicando. Mas eu sou pago para explicar desse jeito. E eu não consigo fazer diferente, né? Então, as questões que eu coloco na prova, geralmente, elas estão dentro dos slides aí. Eu não vou... Tá gravando sim, Liz. Eu não vou cobrar nada que eu não tenha falado anteriormente para vocês, que não esteja aqui nos slides, para vocês consultarem depois, na hora de fazer a prova. Hoje eu vou mostrar, por exemplo, a estrutura química do NAD e do FAD, que estão envolvidos nesse processo. Não vai ter uma questão na prova lá, esquematize a reação de transformação de NAD+ em NADH mais H+. Não é o foco aqui. Mas eu preciso mostrar para vocês que isso existe. Isso cai em concurso, né? Os concursos estão aí para tirar a gente da vaga, então, pelo menos saber que isso existe é importante. Vamos lá, então. Hoje eu vou mostrar para vocês como as células produzem energia. E vou fazer uma introdução também aqui, que é geral para a enfermagem, para os outros cursos da área de saúde, tá? A gente vai começar a falar de algo que vocês já viram, que são os carboidratos, porque eles são a nossa principal fonte de energia, né? E a gente vai falar do metabolismo de carboidratos. Dentro disso, são as questões que mais interessam para a gente. O diabetes. Qual que é a diferença do diabetes mellitus tipo 1 e o tipo 2? Boa noite, professor. Boa noite. A gente vai falar do teste oral de tolerância à glicose. É um teste que vocês podem sugerir para quem desconfia que está diabético. Eu já atendi pacientes que acreditavam que a glicose, por terem sido diagnosticados com diabético,
como diabéticos, né, a glicemia, a glicose presente no sangue, a concentração de glicose no sangue deveria estar abaixo de 100 o tempo todo. Então, a gente precisa esclarecer isso aqui na aula. O diabetes é caracterizado por um evento que é a hiperglicemia, uma concentração muito grande de glicose no sangue? Sim. Só que existem momentos no dia, por exemplo, depois de se alimentar, depois do almoço, que a glicose vai ficar mais alta mesmo. Como é que mede, então, se a pessoa é diabética ou não? Essa medida tem que ser feita de manhã, de jejum. O indivíduo que foi diagnosticado com diabetes, de manhã, quando ele acorda, e mede a glicemia naquele aparelhinho, né, com as fitinhas, essa glicemia não pode estar maior que 130. Em um dado momento, depois de tomar café, ela vai para 200. Ok, normal. Essa glicemia que o acompanha no restante do dia, ela é variável mesmo. Mas vocês precisam saber que o teste é feito de jejum. O teste oral de tolerância à glicose, inclusive, é o teste padrão para se determinar se o indivíduo tem diabetes ou não. O da fitinha serve para acompanhar, mas ele não caracteriza o diagnóstico. E aí vou mostrar para vocês como é que funciona esse teste e os critérios para o diagnóstico do diabetes. E vamos falar também do metabolismo de carboidratos e intolerância à lactose. Como vai sobrar tempo, eu vou explicar para vocês como é que funciona a mitocôndria internamente, né? De onde vem essa energia das nossas células. Carboidratos, como vocês já viram, biomoléculas mais abundantes da Terra, polímeros de carboidratos, lubrificam nossas articulações, auxiliam no reconhecimento e adesão celular, e talvez essa seja uma das funções mais esquecidas quando a gente fala de carboidratos, mas na superfície de todas as nossas células existem carboidratos que ajudam a identificar se essa célula é própria do nosso organismo ou não. Aqui você tem a resposta de algo que você talvez acompanhe quando estiver no seu estágio ou já trabalhando, que é o caso do transplantado ter que tomar imunossupressores. Porque mesmo que o órgão transplantado seja compatível, os carboidratos presentes na membrana plasmática das células do órgão que foi transplantado não são os mesmos dos carboidratos que existem nas células próprias do indivíduo que recebeu o transplante. Então é por isso que pode existir esse risco de rejeição. Sempre há o risco de rejeição num transplante, a não ser que sejam gêmeos idênticos, né? Esses carboidratos são conhecidos aí como glicocálics e auxiliam nesse reconhecimento, portanto, do que é próprio do nosso corpo e do que não é próprio. Eles revestem também as bactérias patogênicas e aí, ao revestirem essas bactérias, eles se tornam alvos dos antimicrobianos. Então, existem antimicrobianos que impedem a formação desses carboidratos, a polimerização desses carboidratos na parede celular bacteriana. Então, vamos falar de uma disciplina que está mais próxima de vocês. Daqui a pouco vocês vão fazer farmacologia. Lá vocês verão os antibióticos, entre eles a amoxicilina, que é um derivado da penicilina, entre outros. Esses aí, exclusivamente, impedem a polimerização de um peptídeo-glicano. Glicano, do nome glicos, né? Tem glicose nele. Então, se a bactéria não polimeriza esse peptídeo-glicano para envolver a sua célula bacteriana, ela fica suscetível. E aí pode ser alvo do sistema imune. Existem bactérias que produzem biofilme. Então elas produzem esse peptídeo-glicano e liberam esse peptídeo-glicano e ficam lá dentro dessa geleia de biofilme. Dentro dessa geleia elas se multiplicam assustadoramente e nem as células do sistema imune conseguem chegar nelas. Quanto mais os antibióticos. Problemas que vocês verão lá na área técnica, que tem um fundo aqui na bioquímica. O ácido hialurônico,
usado para preenchimentos faciais, também é um carboidrato. Por que essas estruturas químicas ganharam esse nome? Porque são compostos que têm carbono e hidrogênio na sua estrutura. Aqui a gente vê a estrutura da glicose, ó. Carbono, hidratos, hidrogênio. E tem esses átomos de oxigênio, essas hidroxilas, e um heteroátomo aqui no meio da estrutura. Beleza? A forma da glicose é uma forma hexagonal, né? Assim como os favos das abelhas. E no mel, a gente tem uma série de carboidratos, entre eles a frutose, né? Existe um campo que surgiu para os enfermeiros e para os demais profissionais de saúde, que é o campo da estética, que hoje está muito em alta. E nele existe, por exemplo, o preenchimento aí com ácido hialurônico, para as pessoas evitarem as rugas. Então, se você quiser, inclusive, trabalhar com estética futuramente, tem bioquímica ali. São os carboidratos que estão sendo utilizados para esse preenchimento. Vejam que interessante, né? A gente falou de carboidratos que estão na superfície das nossas células. Esse aqui é um vaso sanguíneo. Corre o sangue aqui por dentro, né? Nesse vaso, nas células endoteliais do vaso, existem proteínas. Aqui, o destaque é para essa proteína que é a selectina P. A selectina P interage com glicoproteína. Há uma glicoproteína ligante de selectina P. Então, nessa proteína que está na membrana plasmática do leucócito, que são nossos glóbulos brancos, né? Existem também carboidratos. Esses carboidratos, nessa glicoproteína, então, é uma estrutura que está conectada à membrana, que é formada de proteína e carboidrato. Ela se liga aqui à selectina P. Essa ligação faz com que o leucócito venha desacelerando na parede do vaso sanguíneo. E ele possa extravasar num fenômeno que a gente chama de diapedese para o local da inflamação. Então veja uma função dos carboidratos que a gente nunca espera, né, que exista. Mas, por estarem nas membranas plasmáticas das células, até nisso, eles participam. Né? De outra forma, como que os leucócitos chegariam num local de infecção? Então você fez um corte, por exemplo, na ponta do dedo. Essas células, os glóbulos brancos, os leucócitos, eles precisam chegar até lá. E eles vão passando pelo meio das células endoteliais, que recobrem aí os vasos. Então os carboidratos estão também envolvidos nisso. Aqui está o resumão para vocês disso e um vídeo que demonstra o que está acontecendo. Tá? Dá para vocês assistirem depois. Vamos lá. O principal conceito que leva os carboidratos em consideração é a energia. A oxidação dos carboidratos é a principal forma de obtenção de energia na maioria das células não fotossintéticas. Então, a célula que produz energia a partir da luz, a célula vegetal, ela usa a luz para produzir energia, né? Lá dentro da célula vegetal, com o auxílio da luz, ela pega água e CO2 e transforma isso em glicose, né? E essa é a energia durante o dia. Durante a noite, sem luz, a planta precisa respirar, assim como as nossas próprias células precisam também, né? E aí a fonte de energia são esses carboidratos que a planta produziu durante o dia. No nosso caso, a gente precisa se alimentar de carboidratos, que podem ser encontrados principalmente nas plantas. As plantas polimerizam os carboidratos para poder armazenar essas moléculas internamente. Esse monte de hidroxilas que existe aqui numa molécula de glicose faz com que, se a gente for armazenar isso dentro do nosso corpo, sejam necessárias moléculas de água aqui em volta.
para solubilizar essa glicose. Por que eu estou fazendo a molécula de água assim? Porque é H2O, uma estrutura angular, né? A cana, por exemplo. Por que existe a garapa na cana? Porque a cana armazena glicose entre suas células vegetais. E aí, ela precisa de água para solvatar essa glicose. Quando você espreme, sai a garapa. A mandioca não faz o armazenamento de glicose pura. Ela armazena no formato de amido, que é um polímero de glicose. Quando a glicose é polimerizada, ela não precisa de tanta água para solvatação. Então a gente tem lá numa raiz de mandioca muito mais açúcar, vamos dizer assim, 1 quilo de mandioca e 1 quilo de cana. Tem muito mais açúcar em 1 quilo de mandioca do que em 1 quilo de cana. Nesse quilo de cana tem muita água ali presente, que vai contribuir para essa massa total de 1 quilo. Na mandioca não. A glicose está toda encaixadinha uma na outra, ligadas por ligações que podem ser quebradas, né, obviamente, pelas nossas enzimas digestivas, mas elas estão armazenadas sem a necessidade de que haja uma solvatação. Se a mandioca armazenasse glicose na forma livre, sem a polimerização, cada raiz de mandioca seria uma caixa d'água imensa. Nós também polimerizamos a glicose. Só que o nosso polímero se chama glicogênio. Então, a glicose que nós absorvemos na alimentação não é completamente gasta. Parte dela se torna o glicogênio. Você já percebeu isso, já sentiu isso com certeza. Houve essa história. Você almoçou e está trabalhando. Se você almoçou meio-dia, lá para as 3, 4 horas da tarde, você sente uma fome violentíssima. E aí, caso você precise continuar trabalhando, se distraia com alguma outra coisa, essa fome passa. Lá para 6 horas da tarde, você estava com a fome danada, mas nem lanchei. E aí você chega em casa e aí então vai jantar, talvez, ou tomar um café. Mas aquela fome passou naquele momento. Por quê? Porque houve uma queda de glicose na sua circulação sanguínea e aí o seu fígado, que é o órgão que mais armazena glicogênio, começou a quebrar esse glicogênio em moléculas de glicose e alimentar a sua circulação sanguínea novamente com esse carboidrato. Aí a fome passa. Tá? Então é uma forma que nós temos de armazenar essa energia. Um outro local que é muito rico em glicogênio são os músculos. Então, nos músculos, a gente já faz um depósito de glicogênio caso a gente precise correr, participar aí de uma situação de luta ou fuga. A gente já tem a glicose ali no local onde a gente precisa fazer força, né? Já pensou se não tivesse o glicogênio nos músculos, o fígado tivesse que mandar esse glicogênio lá via circulação sanguínea até chegar no músculo? Nós ficaríamos totalmente incapacitados diante de uma situação dessa de luta ou fuga, não é verdade? Professor, Foi não? boa noite. Boa noite. O pessoal tá pedindo para aceitar a galera. Verdade, não tinha visto. Obrigado. Desculpa. Não, tudo bem. Vocês podem me interromper a hora que precisarem aí, inclusive com perguntas. No que diz respeito a carboidratos e energia, você, nesse momento, precisa saber que... Professor, Oi, pois não? o senhor fez uma menção aí em relação ao caldo de cana. Sim. E o aipim, a mandioca. Em relação a nível... Quando o senhor fez essa menção, a gente raciocina em relação a nível calórico? A nível calórico, se você pegar... ambos têm muitas calorias, né? Serão convertidos em calorias. Mas se você comer 1 quilo de cana, tem menos calorias do que comer 1 quilo de mandioca. Porque na mandioca, a glicose está polimerizada.
Então tem muito mais glicose na mesma massa. Na cana, boa parte da massa dela é água. Porque a glicose precisa ser solvatada quando está na forma pura. Quando ela é colocada uma do lado da outra, polimerizada, não precisa de tanta água assim. Então dá para espremer uma raiz de mandioca? Dá. Só que não vai sair tanta água quanto espremer um caule da cana. Não é verdade? Então, se fosse numa substituição alimentar, por exemplo, no café da manhã, às vezes a gente tem o hábito de substituir o pão pelo aipim. Sim. Acreditando ser menos calórico. Sim. Fake. Se você pegar massas comparáveis entre os dois, a única diferença é que o aipim ele é mais difícil de se tornar glicose dentro do nosso corpo. Por quê? Como ele está totalmente polimerizado, o nosso corpo, no momento da digestão, precisa ir quebrando esse polímero lentamente. Lentamente, lentamente. Então essa quebra começa na boca, a amilase salivar já começa a fazer esse papel, ele é um pouquinho interrompido no estômago e volta a tomar parte lá no intestino. No pão, a gente tem o amido, né? E a glicose também, o aipim também tem o amido. Só que o amido do pão é muito mais fácil de quebrar, porque ele está totalmente particularizado, né? A farinha, hoje em dia, são partículas muito finas. Então, a digestão do pão é mais fácil do que a digestão do aipim. Talvez, nesse ponto, a substituição vale a pena. Mas se for para o organismo absorver tudo, na mesma massa de aipim, eu tenho muito mais calorias do que numa mesma massa aí de pão. Professor. Então, dentro de uma dieta, por exemplo, quando a gente faz essa substituição, o que vale a pena é o tempo que leva de absorção do alimento no organismo para a saciedade. Exatamente. Ou seja, o tempo que a gente fica saciado com a alimentação, não a questão da quantidade de calorias iguais em si. Exatamente. Isso? No pão, por estar particularizado, a absorção é muito maior, muito mais rápida. No aipim, não. Demora bastante. Entendi. Aí, às vezes, não é necessário, comer, assim, lógico, exagerando, 1 quilo de pão e 1 quilo de aipim. Né? Eu comeria 1 quilo de pão e, para substituir isso daí, meio quilo de aipim, ou 1/3 já resolveria. Sim. Mais ou menos, de uma forma grosseira falando. Exatamente. Ok. Obrigada. Nada. Pois não, Glauce? A Etienne já falou que eu estava pensando aqui. É porque eu sou pré-diabética, então faço acompanhamento com a nutricionista. E às vezes passa aipim, passa batata doce, mas eu achei que tivesse um índice glicêmico menor do que um pão, alguma coisa, mas pelo que eu vi aí, por ser lento, né, a digestão, aí dá aquele pico elevado, aquele pico alto, né, rápido. Exatamente. Lentamente, a gente vai quebrando esse amido. Então, quimicamente, tem muito mais energia dentro da mesma massa, se a gente for comparar, só que, na prática, no momento da digestão, eles são muito mais lentamente absorvidos. Devido a isso, essa substituição dentro da nutrição. Muito legal, muito legal. E existem outras questões específicas que envolvem os carboidratos, que é que algumas células do nosso corpo só funcionam com carboidratos. Existem outras fontes de energia. O corpo é muito plástico para que a gente pudesse se adaptar, e aí nesse momento eu gosto de me imaginar lá na Idade da Pedra, né? A gente não conseguia. Hoje eu fui ao mercado, por exemplo, comprei carne, comprei pão, comprei frutas,
Não dava para fazer isso naquela época, né? Então, nós éramos caçadores e coletores. Tinha que ter um jeito de armazenar energia, porque a gente não sabia quando ia conseguir caçar novamente, encontrar frutas, etc. Então, dá para transformar carboidratos em uma reserva energética? Dá. Eles podem se tornar o glicogênio, que é um polímero de carboidratos. Outra coisa que é interessante para o pessoal da nutrição também, especificamente, mas para todos os profissionais de saúde, é entender que esses carboidratos em excesso, lá no fígado, eles são transformados em gordura. E ao serem transformados em gordura, eles são armazenados. Então, se a gente tivesse que armazenar tudo na forma de carboidrato, a gente ia precisar de bastante espaço no nosso corpo. Essa alternativa de transformar o carboidrato em gordura minimiza essa questão espacial. Porque, como vocês já viram na bioquímica, as gorduras são apolares. Então não tem água dentro da gordura. Então o volume que a gordura ocupa é muito menor ainda do que o volume de glicogênio, que já é um polímero de carboidratos, só que na mesma massa de gordura, aqui do nosso bucho, né, da nossa pochete, eu tenho muito mais energia em comparação com a mesma massa de glicogênio ou de glicose. Então, nosso metabolismo é assim para que a gente consiga armazenar energia. Existem células que funcionam movidas a gordura também, porque a mitocôndria, que eu vou apresentar para vocês, que é a organela geradora de energia para as nossas células, pode funcionar à base de gordura. Mas algumas células, como neurônios e as células do sistema imune, não funcionam com gordura. Elas precisam de carboidratos. Então, por exemplo, o indivíduo está em coma alcoólico. Bebeu pra caramba, né? Chegou lá no hospital, coma alcoólico. Você vai dar chá de boldo para ele? Não. Ele vai lá para tomar? Isso mesmo. Ele vai lá para tomar glicose. Porque durante a intoxicação com etanol, ocorre um grande efeito diurético. E nisso a glicose vai embora. Sem glicose circulante, hipoglicemia. Hipoglicemia, o cérebro fica sem poder gerar energia. Morte cerebral. Teve um caso assim, na época que eu estudava ainda, aconteceu lá em Ouro Preto. Eu não estudava em Ouro Preto, estudava em Juiz de Fora, mas lá em Ouro Preto um calouro morreu. Na chopada, de começo do curso, entrou nesse estado de coma alcoólico e aí deram um chá de boldo para ele e deixaram ele dormindo. Ele não acordou mais. É uma questão bioquímica também, de entender que na hora de beber e começar a sentir os efeitos tóxicos do etanol, tem que se alimentar. Tem que comer o tira-gosto, substâncias doces também, né? Componentes doces ali, porque o principal problema do etanol não é a desidratação, é a hipoglicemia. O principal problema da intoxicação pelo etanol. Por conta de que células do sistema nervoso central só funcionam com glicose. Esse é o mesmo problema que acontece com os pacientes que fazem uso de insulina. Por que existem todas essas preocupações para que o diabetes seja controlado? Para que ele seja descoberto no início? Por quê? Se esse paciente se descontrola muito e precisa usar insulina para regularizar sua glicemia, o risco de hipoglicemia nesse paciente aumenta. Porque ele vai fazer o uso dessas dosagens de insulina e talvez ele se alimente menos num dia do que no dia anterior, e aí a insulina não vai fazer um efeito ideal, ela vai causar uma hipoglicemia muito grande, e aí esse paciente sempre fica em risco
de hipoglicemia, né? Algo que poderia ter sido evitado se ele tivesse controlado o seu diabetes ao longo dos anos, utilizando apenas os medicamentos. Voltamos a ela, famosíssima glicose. Massa molecular, 180 gramas por mol, não precisa decorar. É só para demonstrar para vocês os aspectos químicos, né? Também. Vejam como a glicose é uma molécula altamente eficiente para diversas utilizações. Ela pode ser utilizada na síntese de polímeros estruturais, como havíamos comentado, o amido nas plantas, o glicogênio nos mamíferos, e nas plantas ela também pode se tornar, por exemplo, a celulose, que dá sustentação para a célula, ajuda a sustentar a parede celular vegetal. A lignina, ela, que é a casca da árvore, né? Ela também tem internamente um componente que é chamado de hemicelulose, que também ajuda a dar sustentação para a árvore, para que ela possa crescer, né? E aguentar as intempéries, o vento, as tempestades, etc. Como armazenamento, a gente já falou, glicogênio, amido ou até mesmo a sacarose, que é o açúcar das frutas, é o açúcar da cana. A sacarose é um dímero. São dois açúcares conectados, glicose e frutose. Ela pode ser utilizada, oxidada pela via das pentose-fosfato e se tornar uma ribose 5-fosfato. Onde que essa ribose 5-fosfato vai parar? Vai parar lá no RNA. Então ela ajuda a constituir os ácidos nucleicos também. Ou ela pode ser oxidada por glicólise em piruvato. Essa oxidação pela glicólise, que nós veremos hoje, já ajuda a gerar energia para as nossas células. E esse piruvato depois vai lá para a mitocôndria, participar do ciclo de Krebs e continuar o ciclo de geração de energia mitocondrial. Então essa oxidação por glicólise acontece no citoplasma da célula. E aí o piruvato entra na mitocôndria e continua o processo de oxidação para gerar energia. Ok? Primeira informação bioquímica específica da aula de hoje. Então, lá no citoplasma das nossas células, acontece esse fenômeno. Cliques, doce, lises, quebra. A quebra dos açúcares, a quebra da glicose. Por isso que tem esse nome glicólise. Uma molécula de glicose é degradada em uma série de reações catalisadas por enzimas, gerando duas moléculas de um composto de 3 átomos de carbono, que é o famoso piruvato. Essas reações acontecem lá no citoplasma das nossas células. A glicólise ocorre, portanto, em 10 etapas. Tem as primeiras 5 etapas, que são a fase preparatória, em que a gente tem que investir 2 ATPs. Então, a gente investe energia na glicose para que ela posteriormente seja quebrada. E eu não vou ficar detalhando reações para vocês. Eu só vou mostrar que elas existem, tá? Vocês não vão sair dessa disciplina bioquímicos, esse não é meu interesse. Mas eu preciso mostrar um fenômeno interessante que vai fazer com que vocês entendam por que a gente investe 2 ATPs na glicose para que ela seja mais facilmente quebrada por esse conjunto de reações que é denominado glicólise. Aqui a gente tem a glicose. Ó. Alguma dúvida? Professor? Pois não? Você está gravando a aula? Tô sim. Eu uso um método diferente. Valeu. É o OBS Studio. Aí sempre que essa partezinha vermelha aqui tiver assim é porque está gravando. Se eu esquecer, me lembrem, por favor. Vamos lá, então. Professor, boa noite, professor. Eu estou cobrando com a minha internet, ela está caindo toda hora, tá? Tem problema não, Su. Vamos embora, depois vai ficar gravado para vocês. Tá. Obrigada. De nada. A glicose está lá circulando no seu sangue.
ela tem uma certa permeabilidade pelas membranas das nossas células. Mas ela tem transportadores. São os famosos transportadores GLUT. Pensa bem, a glicose ela é bem polar, né? Tem um oxigênio aqui, outro aqui, outro aqui. Então ela se dissolve muito bem em água. Por isso que é uma substância polar. Para entrar na célula, então, ela não consegue passar pela membrana plasmática que existe nas nossas células. Então ela precisa de um transportador. São os transportadores GLUT. Ok. Então a glicose está lá circulando no seu sangue, pá, e tem uma célula aqui embaixo. A glicose precisa entrar nessa célula para servir de energia. Então a glicose circulando aqui no sangue, o transportador vai colocar essa glicose para dentro. A primeira reação que existe é essa fosfatação. Então, uma enzima liga esse grupo fosfato que eu coloquei em amarelo aqui nesse carbono. Esse carbono aqui, ó, que está aqui. Tinha uma hidroxila, a hidroxila é retirada e substituída por um grupo fosfato, enzimaticamente. Por que que ela faz isso? Porque a glicose, quando fosfatada, ela vai continuar no interior da célula. Aqui é um point of no return. Se ela não tiver fosfatada, ela pode ser transportada novamente para a circulação sanguínea. Mas quando ela é fosfatada nessa posição, ela fica ainda mais polar e não consegue mais ser transportada novamente. Mamãe está assistindo aula, filha. E aí ela fica aqui no interior da célula, certo? Depois, entre essas reações, a glicose em si é transformada numa frutose 6-fosfato, que é um isômero. O que significa isômero? É quem tem a mesma estrutura. E vejam como que eu vou provar para vocês que não tem nenhuma quebra de ligação química nem nada. Só uma transferência de ligações para que ela mude sua estrutura química. Olha o peso da glicose 6-fosfato, a massa dela. 258,02 gramas por mol. Olha a massa da frutose 6-fosfato. 258,02 gramas por mol. Então apenas a ordem das ligações aqui entre os átomos vai mudar. É o que a gente chama de isomerização. Ok? E aí ela segue com esse fosfato conectado aqui. Outro ATP vai ser gasto como investimento agora na frutose 6-fosfato. Então já tinha um fosfato no carbono 6, que era da glicose 6-fosfato, que se isomerizou numa frutose 6-fosfato, e agora será conectado um grupamento fosfato no carbono 1, transformando essa molécula na frutose 1,6-bifosfato. Essa é a etapa de investimento, de preparação para a glicólise, para a quebra dessa molécula. O que acontece com ímãs de cargas iguais? Então, se você aproxima o polo positivo de outro polo positivo, tem repulsão, né? A mesma coisa acontece com polo negativo com polo negativo. Esses grupamentos fosfato são muito negativos. Nesses oxigênios, ó, a gente tem até cargas negativas, tá vendo? Então eles se repelem. Aqui no desenho parece que eles estão muito longe um do outro, né? Mas pensa atomicamente falando, essa molécula é muito pequena. E esse monte de cargas negativas, aqui os oxigênios também têm pares de elétrons livres que conferem uma eletronegatividade. Esse fenômeno faz com que seja muito fácil, muito mais fácil, quebrar a frutose 1,6-fosfato ao meio. Porque eu tenho uma repulsão entre esses dois polos da molécula. Certo?
Então são duas cargas negativas, uma de cada lado, eu consigo mais facilmente quebrar essa estrutura. Então a etapa de preparação da glicose ocorre por conta disso. Vamos falar então de diabetes. O ponto em comum dos tipos de diabetes é a hiperglicemia. Com o tempo, a hiperglicemia não tratada pode levar a diversas complicações: nefropatia, retinopatia, neuropatia. É um acúmulo de açúcar nesses órgãos que vai criando problemas para as células, né? As células vão morrendo. No diabetes mellitus tipo 1, e essa é a diferença do diabetes mellitus tipo 1 para o tipo 2, 99% dos casos consistem em doença autoimune. Então, por que existe o diabetes mellitus tipo 1? Porque por algum motivo imunológico, o corpo enxerga as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina, como invasores. E aí destroem essas células beta-pancreáticas. Sem as células beta, a concentração de insulina plasmática é muito baixa. E quem é que estimula os transportadores de glicose para pegar essa glicose do sangue e jogar no interior da célula? É a insulina, né? Sem as células que produzem insulina, não temos então esse transporte. A glicose fica acumulada na circulação sanguínea e aí causa essa série de problemas. É o que a gente chama de diabetes mellitus. Quando não tratado, é frequentemente associado à cetose. Esse acúmulo de glicose no sangue faz com que o nosso corpo tenha que produzir energia com as gorduras. No processamento interno dessas gorduras, no interior das nossas células, são produzidos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos presentes no sangue é que caracterizam esse quadro de cetose. O diabético, ele inclusive tem um cheiro de acetona quando não tratado, por causa dessa cetose metabólica. O diabetes mellitus tipo 1, assim como todas as doenças autoimunes, ocorre predominantemente em jovens. É durante o amadurecimento, é durante a juventude, que os problemas autoimunes geralmente ocorrem. Se o indivíduo já ficou velho, é porque ele já passou por essas etapas de adaptação ideal do sistema imune, né? E a chance de desenvolver uma doença autoimune é bem menor. Nessa doença, então, a insulina circulante é inexistente ou em baixa concentração. E enquanto a insulina está baixa, um outro hormônio, o glucagon, está elevado. Tá? E o diabetes mellitus tipo 2? Por sua vez, ele compreende um conjunto de distúrbios que apresentam em comum a presença de hiperglicemia e graus variados de complicações crônicas. Esse, ao contrário do tipo 1, é mais comum principalmente em pessoas com mais de 40 anos. É frequente sua associação com obesidade e distúrbios do metabolismo lipídico. A resistência à insulina é o mecanismo etiopatogênico primário dessa doença, levando ao estado paradoxal de hiperinsulinemia e hiperglicemia. O nosso corpo, ele tende a ter um efeito de adaptação em relação aos hormônios. Aqui, no caso do diabetes mellitus tipo 2, o que acontece? Como a alimentação, ao longo do tempo, exige que o organismo produza muita insulina, bastante insulina, uma concentração alta de insulina circulante, os receptores dessa insulina na superfície das células se dessensibilizam. Eles param de desenvolver os seus fenômenos bioquímicos quando em contato, quando sinalizados por esse hormônio que é a insulina. Ocorre uma dessensibilização.
E aí, com a dessensibilização, eu tenho um aumento da produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, que não é acompanhado pela redução da concentração de glicose sanguínea. Hiperglicemia e diabetes mellitus tipo 2. Um sinônimo dessa dessensibilização aí, uma situação que é parecida. Quem toma anabolizantes. Quem toma anabolizante dessensibiliza os mecanismos de produção de hormônios no nosso organismo. Isso ocorre principalmente para o homem, que faz uso de hormônios masculinos, né, o testosterona, exógenos. Então, se já tem uma concentração de testosterona circulando, nosso corpo pensa assim, para que eu vou produzir mais testosterona aqui internamente? Então, ocorre uma dessensibilização. E isso faz com que o corpo deixe de produzir testosterona. E aí, quando o indivíduo interrompe a administração exógena de testosterona, ele já não consegue mais alcançar os níveis plasmáticos ideais sozinho, né? É uma situação semelhante, tá? Esse é o motivo de ocorrer essa situação paradoxal. Os transportadores de glicose da superfície membranar das nossas células passam a não ser sensibilizados pela insulina. Isso acontece em todos os órgãos do nosso corpo? Não. Nós temos células de alguns órgãos que transportam a glicose para o seu interior independentemente da concentração de insulina. Vocês se lembram que eu disse para vocês que o sistema nervoso central é totalmente dependente de glicose? Pois é. Quando nós fomos feitos, parabéns ao engenheiro, ele colocou nas células lá do sistema imune, nos neurônios, transportadores de glicose que atuam mesmo que não haja insulina presente na circulação. Então, o açúcar que tiver na circulação vai para dentro dos neurônios. E aí é por isso que tem nefropatia. No indivíduo diabético, hiperglicemia, muito açúcar no interior dos neurônios, muito açúcar. Essa célula vai ter problemas para metabolizar todo esse açúcar, né? O fígado também não precisa da insulina para transportar a glicose da circulação plasmática para o interior dos hepatócitos. O que é que o fígado faz com a glicose que está em excesso? Já falamos na aula hoje. Ele transforma essa glicose em gordura, exatamente. Transformando essa glicose em gordura, obesidade. Então, é muito difícil encontrar um diabético tipo 2 que não seja obeso. Então, a gente já fala já criaram um termo técnico, né, que é diabesidade. Então, geralmente, o diabetes mellitus tipo 2 está associado à obesidade por conta disso. Ok? Qual que é o mecanismo de ação da insulina? Na superfície das nossas células, a gente tem esses receptores GLUT e ele tem uma natureza proteica. Então, aqui está a membrana da célula e essa proteína vai atravessando essa membrana aqui, várias vezes. A ligação da insulina ao seu receptor no transportador provoca uma mudança conformacional em suas subunidades, tornando-o apto ao transporte transmembrana de glicose. Então, por exemplo, quando a insulina chega aqui, ocorre uma mudança conformacional que permite a entrada da glicose na célula. Beleza? Assim que acontece esse transporte. A glicose é o principal combustível do cérebro. Mais uma vez, só para fixação. Nos cuidados dispensados pelo profissional de saúde, no coma alcoólico, o que é mais importante e mais urgente para o paciente? Letra A, reidratação. Letra B,
reposição dos eletrólitos. Letra C, manutenção da glicemia. Vocês agora já sabem. Não vão errar isso na hora da prova, né? E aí, por que o teste para descobrir se o indivíduo é diabético é feito com glicose? Diante do que a gente explicou, o mecanismo de surgimento aí do diabetes mellitus tipo 2, se você administrar uma dose muito grande de glicose na circulação, né, desse paciente, ele permanecerá com essa dose, com essa concentração alta, por um longo período. Vai ser muito difícil de cérebro e fígado sozinhos diminuírem a glicemia, diminuírem a concentração de glicose no sangue. Então, o teste é feito administrando essa concentração de glicose bem alta, por via oral, para o paciente. Então, vai diluir a glicose anidra, lá em 200 ml de água, fica muito, muito, muito doce, e o paciente vai tomar essa glicose. E aí a glicemia do paciente vai sendo medida conforme o tempo. E o paciente tem que estar de jejum. Isso é excepcionalmente importante. Então, para indivíduos com glicemia de jejum limítrofes ou alteradas, então, se o indivíduo não é diabético, ele faz a medição de manhã e encontra um valor próximo de 100 ou maior que 100, ele tem que ser encaminhado para o teste oral de tolerância à glicose. Isso significa uma glicemia de jejum limítrofe ou alterada. Esse teste deve ser aplicado com o intuito de classificá-los ou não como diabéticos. O teste oral de tolerância à glicose também é indicado para avaliação de pacientes com nefropatia, retinopatia ou neuropatia não explicadas e com nível de glicose de jejum normal. Ora, professor, então quer dizer que o indivíduo pode ter diabetes mellitus tipo 2, sofrer de todos esses problemas aqui sem saber que esses problemas decorrem do diabetes. Porque ele nunca foi encaminhado por nenhum outro profissional de saúde. Ele chegava na farmácia, encontrava com um farmacêutico, reclamava de dores de cabeça, ele reclamava de problemas na visão, procurava por algum auxílio, mas nenhum profissional suspeitou disso. O nutricionista refez a dieta desse paciente para que melhorasse, só que ele não consegue cumprir. E aí, o que está acontecendo? Muitas vezes o paciente já descobre o diabetes mellitus tipo 2 com um quadro avançado de nefropatia ou neuropatia, enquanto que a causa do problema foi o diabetes mellitus não controlado. Pois não? Alguma dúvida? Existem alguns cuidados prévios para a realização desse teste oral de tolerância à glicose. O paciente não pode tomar medicamentos que alterem a glicemia, como diuréticos, anticoncepcionais, glicocorticoides, fenitoína. Então, empiricamente, já foi observado que alguns desses medicamentos alteram a glicemia. Não pode usar esses medicamentos, então, quando for fazer o teste. 3 dias antes da prova, atividade física normal e ingestão de, no mínimo, 150 gramas de carboidratos por dia, ou seja, uma dieta normal. O paciente também não pode estar com doença aguda. Como é que é o teste propriamente dito? Jejum de 8 a 10 horas, o paciente retira uma alíquota de sangue para avaliar a glicemia. Então, nesse momento, depois do jejum, já se verifica a glicemia do paciente. Em seguida, o paciente ingere uma solução contendo 75 gramas de glicose anidra, dissolvidos em 300 ml de água. A partir daí, você começa a contar o tempo. 2 horas depois, uma segunda alíquota de sangue é retirada com a mesma finalidade da primeira. O tempo de 2 horas é considerado o mais significativo em termos de determinar se o indivíduo possui alterações na tolerância à glicose. Então, 2 horas depois, se a insulina produzida pelo pâncreas não é capaz de sensibilizar mais os transportadores GLUT da superfície celular, daquelas células que precisam de glicose,
o paciente terá uma glicemia muito alta. E aí ele será diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2. Ok? Então, depois de 2 horas, com uma glicemia maior ou igual a 200 mg por decilitro, ocorre esse diagnóstico diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. E aí existem outras alterações, né, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Como é que ocorre o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional? São curiosidades para vocês. Um outro teste muito importante, que a gente precisa ter noção aqui na bioquímica, é a hemoglobina glicada. Onde é que está a hemoglobina? Nós já falamos na última aula. Ela está dentro das hemácias. Muito bem. Ela é responsável pelo transporte de oxigênio, porque ela tem um grupo M contendo ferro. O ferro tem uma afinidade interessante com o oxigênio. Tanto que, se você deixar uma estrutura de ferro no tempo, ela enferruja. Beleza. Essa hemoglobina das hemácias, numa situação de hiperglicemia, as moléculas de glicose que entram ali na hemácia se ligam à hemoglobina. Então, numa amostra de sangue, se eu separo a hemoglobina do interior das hemácias, eu explodo essas hemácias, provoco a lise delas, retiro essa hemoglobina e faço uma análise minuciosa da hemoglobina, eu consigo perceber um percentual de glicação dessa hemoglobina. Quanto dessa hemoglobina circulante está conectado ou não à glicose. Então, se houve eventos de hiperglicemia nesse paciente, eu consigo perceber a evidência desse evento hiperglicêmico até 3 meses anteriores. Por quê? As hemácias têm um tempo de vida de 3 meses. Então, para você que é nutricionista, esse é o exame para pegar aquele seu paciente que um dia, na semana antes da consulta, ele faz um regime maravilhoso e do resto do tempo ele simplesmente toca o terror, né? Porque com a hemoglobina glicada, se ela tiver maior do que o normal, acho que 7,5% de glicação, esse paciente teve eventos de hiperglicemia. Então, ele não está cuidando adequadamente da sua dieta e da sua medicação. Ok? Diagnóstico por diabetes, hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. Alguns fatores podem atrapalhar o teste. Por exemplo, se o paciente tiver uma anemia hemolítica, fica complicado, porque ele já perdeu hemácias, né? Ou uma hemorragia recente. E aqueles pacientes também que têm problemas, como anemia falciforme, que nós vimos na aula passada, esse teste não se aplica. Uma das formas de avaliar a glicemia é esse teste rápido, né? O que acontece quimicamente dentro do teste com a amostra biológica de sangue? Você vai descobrir na aula de hoje. A glicose, juntamente do oxigênio presente no ar, é transformada por uma enzima presente na fita, a enzima glicose oxidase, em gliconogama-lactona mais H2O2. O que é H2O2? Água oxigenada. Nome técnico, peróxido de hidrogênio. Então, lá naquela fitinha tem uma enzima, que é a glicose oxidase, por isso que a fitinha é tão cara, né? Que transforma a glicose que está ali, naquela gotinha de sangue, em gliconolactona mais H2O2. Na fita, existe uma outra enzima, que é a peroxidase. A peroxidase transforma a água oxigenada
mais um composto incolor em um composto colorido. Esse composto colorido é que é medido pelo aparelho. De acordo com a coloração obtida, determina-se a glicemia naquela amostrinha de sangue retirada do paciente. Esse monitoramento é importante para evitar as complicações do diabetes. Ok? Simples, fácil, rápido. Como é que eu não tive uma ideia dessa antes para patentear e produzir um equipamento desse, né? É assim. Quando a quantidade de glicose que chega até o cérebro é muito baixa, as consequências podem ser desastrosas. Já falamos disso hoje. Letargia, coma, dano cerebral permanente e morte. A concentração muito baixa de glicose é pior ou melhor que uma concentração muito alta? Se você tivesse que escolher, que ninguém quer escolher isso, né? Mas o que é menos drástico, menos danoso? Vou perguntar isso na prova para vocês. A concentração muito baixa de glicose, a hipoglicemia, é muito, mas muito pior mesmo do que a hiperglicemia, tá? Porque com a hipoglicemia, o cérebro morre. Com a hiperglicemia, o cérebro vai acumulando danos ao longo do tempo. Mas a hipoglicemia é incompatível com a vida. Concentrações muito altas de glicose no sangue a longo prazo podem causar insuficiência renal, doenças cardiovasculares, cegueira, cicatrização debilitada. Então, se a glicemia estiver entre 100 e 125 mg por decilitro, lembre-se, de manhã no jejum, medido pelo equipamento aqui, teste rápido. Isso é considerado duvidoso. Maior que 126 mg por decilitro, isso é um indício da presença de um diabetes mellitus, que tem que ser confirmado pelo teste oral de tolerância à glicose. Se ocorrer uma hiperglicemia depois da alimentação pós-prandial maior que 180 mg por decilitro, não diabético até 140 mg por decilitro. Mas é óbvio que, dependente do que o indivíduo come, se ele toma uma Coca-Cola, por exemplo, ela já vai para 200. Mas não é por causa disso que esse paciente está diabético, não. Tá? Depende. A hiperglicemia pós-prandial não é eficiente para determinação. É simplesmente um acompanhamento. Ainda no que diz respeito aos carboidratos, vocês já ouviram falar da intolerância à lactose. Má absorção ou má digestão da lactose é a diminuição na capacidade de hidrolisar a lactose, que é resultante da hipolactasia. Então, se a gente produz menos de uma enzima que é responsável por degradar a lactose, nós temos problemas. Qual que é o nome dessa enzima? Lactase. Ela quebra a lactose. A lactose é um disacarídeo constituído de galactose e glicose. Então, está presente no leite, no queijo, né? Quando esse disacarídeo chega lá no intestino, a lactase vai e quebra em galactose e glicose. Ok? Qual o nome, né, da lactose? O nome técnico, né? É 4-oxibeta-D-galactopiranosil alfa-D glicopiranose. Vocês acham que eu vou perguntar para vocês isso na prova? Óbvio que não. Mas tem que mostrar isso para vocês aqui. Então ela se divide em galactose e glicose. A enzima lactase hidrolisa a lactose em glicose e galactose, que são absorvidas pela mucosa intestinal. A glicose entra para o pool de glicose no intestino e a galactose é metabolizada no fígado para ser convertida em glicose e também entrar nesse pool, se tornar parte
da concentração de glicose circulante no corpo. Após o desmame, ocorre uma redução geneticamente programada e irreversível da atividade da lactase na maioria das populações do mundo, cujo mecanismo é desconhecido, resultando em má absorção primária da lactose. A hipolactasia também pode ser secundária a doenças que causem dano na borda da escova da mucosa do intestino delgado ou que aumentem significativamente o tempo de trânsito intestinal. Então, pode acontecer essa hipolactasia também por conta disso. Mas dá para resolver esse problema. Como que resolve? O indivíduo tem que tomar a enzima quando for consumir produtos que contêm lactose. Porque sem a enzima, essa lactose será convertida pelos micro-organismos do intestino em um produto tóxico. E aí, isso ativa reações inflamatórias, causando cãibras abdominais e diarreia. Então, o culpado do problema relacionado à intolerância à lactose são esses micro-organismos lá do nosso intestino. Eles é que metabolizam a lactose em compostos tóxicos, transformam a lactose em compostos tóxicos. A lactose não digerida e seus metabólitos, por osmose, atraem o líquido intersticial, aumentando o conteúdo intestinal. Então imagina um açúcar lá, e lá no começo da aula eu falei para vocês que o açúcar tem que ser solvatado. Então na cana tem mais água do que na mandioca. Por quê? Porque a sacarose está na forma livre, é um disacarídeo, enquanto que o amido da mandioca ele está completamente polimerizado. Uma glicose do lado da outra. Não preciso de água para solvatação. Na sacarose, sim. A mesma coisa acontece aí no intestino. Se a gente tem lactose presente, que não será degradada, não será absorvida pelo intestino, ela puxa água dos tecidos para que ela possa se dissolver ali nas fezes. E isso é que causa a diarreia, o aumento do conteúdo intestinal. Duas aplicações para o mesmo conceito bioquímico, solvatação dos açúcares. Tá? E aqui a gente entra na parte específica da bioquímica, nesses últimos minutos. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento da proteína ATP sintase, que ocorre aqui, ó, dentro da mitocôndria. A glicólise que a gente viu até agora está acontecendo no citoplasma. Então eu tenho a glicose, ela vai sofrer aquelas 10 reações, vai se transformar em piruvato. Depois esse piruvato é transportado para cá, para participar do ciclo de Krebs. Mas aqui na glicólise, eu já encontro a produção de ATP, que é a nossa moeda energética, e NADH mais H+, que também participa do metabolismo mitocondrial. A famosa cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Se a gente funcionasse só a partir de glicólise, ficaria difícil produzir energia. As nossas células precisam de várias mitocôndrias ajudando a produzir energia. Tá? E quem é a responsável por sintetizar ATP, que é a nossa moeda energética, dentro da mitocôndria, é essa proteína aqui, a ATP sintase, que fica espalhada aqui nessa membrana interna mitocondrial. Aqui eu já quero mostrar para vocês que a mitocôndria tem duas membranas. Tem essa membrana de fora, que a gente está vendo aqui. Vou fazer essa membrana para vocês, ó, contornar essa membrana aqui para vocês. E tem a membrana interna, que é a que está em marrom aqui. Que eu vou contornar em verde aqui agora. Uma membrana interna. Então, na mitocôndria, cria-se esse espaço intermembrana.
Vou colocar prótons no espaço intermembrana. Esse espaço intermembrana fica separado do que a gente chama de matriz mitocondrial, que está aqui em preto. Então, vou colocar os prótons no espaço intermembrana agora. O que são os prótons? São íons H+. É o que deixa qualquer substância ácida, né? No estômago, o ácido clorídrico, né? Muitos prótons, muito H+. Pessoal, vocês acreditam que, pelos prótons estarem muito concentrados aqui nesse espaço intermembrana, quando eles migram desse espaço intermembrana para a matriz mitocondrial, eles giram as pás de uma proteína, que é a proteína ATP sintase, e é assim que ocorre a geração de energia? Tudo o que acontece na mitocôndria, o transporte de elétrons da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, que utiliza o piruvato aqui como fonte de energia, fonte de elétrons, que utiliza NADH, acontece para transportar esses prótons para o espaço intermembrana. A energia que é gasta para armazenar esses prótons no espaço intermembrana é a energia elétrica obtida pela retirada de elétrons da glicose. Quando esses prótons voltam para a matriz, eles giram as pás da proteína ATP sintase, que acaba pegando ADP mais um fosfato inorgânico, juntando os dois, transformando-os em ATP, que é a nossa moeda energética. Agora, como que vocês vão entender isso? Só se eu explicar passo a passo para vocês. Nós vamos voltar nessa aula, na próxima aula, mas eu vou usar esses minutinhos aqui para já apresentar esse conteúdo, porque eu não sou bobo. Na aula que vem a gente continua com a fixação. Por quê? Essa é a resposta de como a glicose se torna energia. Beleza? Vamos seguindo aqui então. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Vamos ver como é que a ATP sintase funciona? Life requires energy. Essa aí, meus amigos, é a molécula de ATP. Cada bolinha amarela dessa é um fosfato. Agora a gente tem aqui o ADP mais o fosfato. Quando essa ligação se rompe, ocorre a liberação de energia. Então, para formar essa ligação, eu preciso investir energia. No caso, energia elétrica. Tá? E prestem atenção, porque nesse vídeo tem a demonstração gráfica do que está acontecendo na mitocôndria. Essa aqui é a proteína ATP sintase. Ok? Esse espaço que você vê aqui é a matriz mitocondrial, a matriz mitocondrial que eu mostrei para vocês lá na mitocôndria. E esse espaço aqui de baixo, cheio de bolinhas, é o espaço intermembrana com os prótons, tá? Então, os prótons, quando migram para a matriz mitocondrial, eles vão passar de onde estão mais concentrados para o local onde estão menos concentrados, eles giram essas pás aqui embaixo. Girando essas pás, a proteína pega o ADP e um fosfato orgânico e junta, transformando isso em ATP. É assim, como uma turbina de usina hidrelétrica, em que a água acumulada são esses prótons,
fazendo uma metáfora, né? Uma comparação grosseira. Aqui em azul e verde, o ADP e o fosfato sendo unidos, lá no interior da proteína ATP sintase. Vejam que eles entram, brilha, e eles saem rosa dali. Entra o verde e o azul, brilha, e vejam que são 3 locais de síntese para cada girada que a ATP sintase dá, lá naquela parte da proteína que está entre a membrana. Ó, o ADP mais o fosfato. Se tornando o ATP. Esse é o mistério. E aí, beleza. Essa é a síntese de ATP. Mas como que esse monte de próton vem parar aqui? Nesse espaço intermembrano? Assim que a gente avançar um pouco mais, eu vou mostrar para vocês isso também, né? Energia elétrica. Aqui, aquela dobrinha da crista mitocondrial que tem na figura que eu mostrei para vocês, com o espaço intermembrano interno e a matriz mais interna ainda. E aí nós temos uma cadeia de produção de ATPs nas cristas mitocondriais, meus amigos. É assim que a mitocôndria vai produzindo energia. Ok? Então, ó, ATP sintase. Em algum momento você já ouviu falar disso. Pode ter ouvido falar, inclusive, lá no ensino médio. Ela funciona como uma turbina girando 360 graus para produzir ATP. Assim como uma hidrelétrica que utiliza uma diferença de gradiente de água para mover as pás, a ATP sintase utiliza um gradiente diferente de prótons, íons H+. Como é que funciona a hidrelétrica? Ó? Então a água vem por esse cano, gira as pás, né? Aqui você vê uma grande semelhança com a ATP sintase, né? E aqui a gente tem um ímã induzindo essa transição eletrônica no material metálico. E aí os elétrons sendo encaminhados aí para transformadores que vão adequar essa corrente. Mas é a mesmíssima coisa. Sinteticamente falando, funcionam de forma muito semelhante. Só que em vez da água na hidrelétrica, a gente tem um gradiente de prótons. E durante a glicólise, que é aquela quebra que eu já comecei a mostrar para vocês, 2 NADH são convertidos a 2 NADH mais H+. Como que esses elétrons são enviados para a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial? E aí eu vou ter que pegar o vídeo da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial e mostrar para vocês. Beleza. A gente já viu ali a proteína ATP sintase, né? A dúvida que ficou é como é que esses prótons ficavam concentrados aqui no espaço intermembrana. Aqui está a explicação. Essa é a ATP sintase funcionando. Beleza. Vocês já viram isso no último vídeo. Nessa membrana interna mitocondrial, existem outras proteínas. São essas aqui, ó. Elas também participam da geração de energia, porque essas proteínas aqui é que são as responsáveis por pegar esses prótons que vieram para a matriz mitocondrial e enviar esses prótons para o espaço intermembrana.
mantendo esse gradiente para que a ATP sintase continue girando. Então, complexo 1, 2, 3 e 4 compõem a cadeia de transportes de elétrons mitocondrial. Então, esses elétrons que vêm lá da oxidação da glicose são entregues para essas proteínas. Conforme esses elétrons transitam no interior dessas proteínas, essas proteínas bombeiam o hidrogênio da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, para manter esse gradiente. Então, essa é a segunda parte do segredo. Quem é que transporta esses elétrons até essas proteínas? NAD e FAD. NAD+, e FADH. Eles pegam esses elétrons e entregam para os complexos 1, 2 e 3. Eles que são os responsáveis, portanto, por bombear esses prótons que estão aqui em amarelo da matriz para o espaço intermembrana. Quer ver mais de perto ainda como é que isso acontece? Olha os elétrons, os caminhos que os elétrons fazem. Vamos lá, ó. FAD chegou aqui, entregou um elétron, 2 elétrons. Ó. Veja os elétrons em azul, ou NADH, quer dizer, saltando. Em alguns aminoácidos dessa proteína, os elétrons saltam. Conforme esses elétrons saltam, eles criam um campo magnético. E campo magnético é energia, né? Aqui a gente tem porções da proteína que tem baixa afinidade e aqui porções da proteína que tem alta afinidade aos elétrons. Gente, isso é muito perfeito. Por que isso é assim? Porque se esse elétron sai, sai desemparelhado aqui dessa estrutura, ele pode danificar o DNA, por exemplo. Ele pode danificar as organelas, os ribossomos da mitocôndria. Ele pode, inclusive, sair da mitocôndria e danificar organelas celulares. Complexo de Golgi pode danificar o núcleo da nossa célula. Então, vejam a perfeição do complexo. Esses elétrons migram de locais em que eles têm baixa afinidade para onde eles têm alta afinidade, para garantir que o elétron vai seguir esse curso dentro da proteína. Então, o NADH vem entregando esses elétrons aqui. E eles seguem esse curso. Então, o caminho que o elétron faz é tão perfeito que ele não salta diretamente para outra área receptora, né? Sempre acontece dessa forma, porque lá dentro dessa proteína, esses locais estão muito próximos. E cada vez que esses elétrons pulam de um local para o outro, energia é produzida. Com essa energia produzida, a proteína vem e bombeia os prótons lá para o espaço intermembrana mitocondrial. É assim que funciona a produção desse gradiente de prótons, que quando migra para a matriz mitocondrial, gira as pás da ATP sintase. Beleza? Eu vou mostrar para vocês posteriormente a estrutura do NADH e do FADH2, que é para finalizar a coisa, e mostrar como que eles pegam esses elétrons da molécula de glicose. E aí vocês terão todo o caminho do mecanismo pelo qual as nossas células adquirem energia, envolvendo inclusive a mitocôndria. Aqui, ó, essa proteína de membrana é chamada de coenzima Q10. Então ela pega esses elétrons que vieram do complexo 2 e leva esses elétrons lá para o complexo 4. Coenzima Q10 é inclusive uma vitamina que pode ser suplementada.
coenzima Q10 está envolvida num problema que é o uso cronológico de simvastatina. Simvastatina, meus amigos. Alguém tem uma dúvida? Simvastatina, ela inibe a síntese endógena de colesterol. Então, as nossas células produzem colesterol normalmente. Qual que é o mecanismo de ação da simvastatina? Ela inibe essa síntese interna. O corpo precisa pegar esse colesterol da circulação e interiorizar na célula. Diminui o colesterol circulante. Só que ao inibir a síntese do colesterol, a simvastatina também inibe a síntese da coenzima Q10, que é responsável por transportar esses elétrons aqui do complexo 2 para o complexo 4. Esses elétrons, então, saem desemparelhados. Isso acaba danificando as mitocôndrias. Se danifica as mitocôndrias, como é que as células vão sobreviver? Quais são as principais células que precisam de gerar energia, precisam de energia para funcionar? As células musculares. Então, já foi verificado e descrito que pacientes que usam cronologicamente simvastatina têm sarcopenia, tem a diminuição do tecido muscular. E aí isso é interessante também para o pessoal da fisioterapia, porque isso pode ser observado nos idosos e pode estar associado com a utilização de simvastatina. Agora, como que eu ia te falar disso sem te mostrar aqui a coenzima Q10 atuando na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial? Lá na frente, quando você for exposto ou exposta a essa informação na farmacologia, no dia a dia de trabalho, está aqui a explicação, tá? E com certeza essa utilização da simvastatina será uma preocupação que vocês, fisioterapeutas, terão com os idosos, no tratamento dos idosos, que os demais profissionais de saúde têm que ter com os pacientes que estão fazendo uso de simvastatina. Se a simvastatina é tão essencial e não pode ser substituída, por que não fazer uma suplementação com coenzima Q10? Por que não insistir com esse paciente em outras alternativas, como, por exemplo, a reeducação alimentar, em vez de expô-lo ao risco de sarcopenia com o uso cronológico desse medicamento? Só dá para você entender isso lá na frente se você dominar essa parte bioquímica aqui no começo do curso. Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês. Semana que vem a gente continua. Professor? Pois não? O senhor fez um comentário sobre, né, no caso aí, o uso da simvastatina, o uso do anabolizante. Isso tudo, tipo, às vezes até é indicador pelo nutricionista ou nutrólogo, às vezes né, a simvastatina não é um caso específico, mas anabolizante, suplementos, geralmente é indicado ou orientado pelo nutricionista ou nutrólogo ou coisa parecida. E aí, o que implica essa deficiência, o uso exacerbado dele, ou independente disso? O uso em si, se a pessoa já tiver propensão, ela pode desenvolver essa preguiça aí para o funcionamento correto. Você fala da suplementação de quê? De nutrientes? Seja de anabolizante. De anabolizantes? Suplemento mesmo. Suplemento que, teoricamente, quem faz um exercício, ele utiliza para, de alguma forma, repor ou energia ou massa. Essa suplementação que existe, e aí tirando fora os anabolizantes, eles não são considerados uma suplementação, ao meu ver. Eles são meio que eles são uma forma hormonal de mexer no metabolismo. Eles não atuarão de forma normal. É anormal ter uma quantidade de testosterona
proveniente dessa suplementação com anabolizantes. Então, quando o indivíduo procura resultados anormais, por exemplo, no fisiculturismo, né, que é impossível chegar naquele porte só comendo ovo e carne, né? Então, precisa de uma suplementação mesmo. Só que isso traz esses prejuízos que eu disse. A gente tem um efeito feedback negativo, por exemplo, que é aquele efeito que o anabolizante tem nos órgãos produtores. Então, se o organismo vê que está sobrando, ele para de fazer. O nosso corpo, não gasta energia à toa. Nossa aula hoje foi simplesmente sobre energia, né? Basicamente sobre energia. E essa energia é muito cara para o organismo, ele não vai gastar ela à toa, né? Então, para que o corpo vai gastar energia sintetizando testosterona se já tem? Vou dar outro exemplo para você. Medicamentos que são utilizados no tratamento da depressão. A fluoxetina, por exemplo, ela inibe uma enzima que recapta a serotonina. Então, se você não tem depressão, começa a usar a fluoxetina, porque está nervoso hoje, ou está querendo se acalmar para fazer uma prova, por exemplo, vai sobrar muita serotonina nas suas sinapses. Sobrando serotonina ali, para que o neurônio vai fabricar mais serotonina? E aí, com a utilização da fluoxetina sem necessidade, você vai acabar adquirindo um quadro de depressão, que é a queda dos níveis de serotonina nas sinapses. Então, o corpo tem essas questões que precisam ser avaliadas. Isso no que diz respeito, então, aos anabolizantes. A suplementação com creatinina, com whey protein, ela é válida desde que exista uma variedade muito grande de aminoácidos. Na absorção dos aminoácidos tem uma questão que não dá para transportar os aminoácidos na sua estrutura simples de aminoácido pelo sangue. A gente tem aminoácidos que são apolares. Então, esses aminoácidos nunca chegariam lá no cérebro, por exemplo, porque eles não vão se dissolver no sangue, que é polar. Então, esses aminoácidos vão todos do intestino para o fígado rapidamente, e aí lá no fígado é sintetizada uma proteína, que vocês vão ver também na farmacologia, que é a albumina. A albumina é que vai, ao ser sintetizada, ser distribuída no sangue e se tornar a fonte de aminoácidos para músculos, para cérebro, para o corpo inteiro, para o cabelo, para a queratina, né? Então, se eu absorver uma quantidade muito grande de 1 aminoácido, de 2 aminoácidos, de 3 aminoácidos, não adianta, porque a minha síntese de albumina será limitada. A albumina tem diversos aminoácidos na sua constituição. Então, a absorção de aminoácidos desses suplementos funciona pelo princípio do tudo ou nada. Se eu tenho uma variedade grande de aminoácidos, beleza, eu absorvo tudo, faço mais albumina, esses aminoácidos chegam nos músculos. Consegui suplementar, se eu quiser hipertrofia, beleza. Agora, se eu tiver um aminoácido só, esse aminoácido será jogado fora. Por isso que o pessoal toma a creatina, né? Que é uma proteína. Ela vai ser quebrada lá no intestino e fornecer vários aminoácidos com uma diversidade bem grande lá para o fígado depois que eles forem absorvidos. Ok? Professor, pois não? Eu tenho uma amiga minha que ela é diabética e ela faz muito uso de metformina. E ela está notando que o músculo, parece que ela está perdendo massa muscular. Será que, além da simvastatina, a metformina também acho que não faz esse efeito? Tu sabe me dizer? Eu acredito que não seja decorrente da utilização da metformina. A metformina é um fármaco muito bom, ela quase que é livre de contraindicações. Associada à metformina, inclusive, existe um aumento da taxa de sobrevivência, da faixa etária, né? Vamos dizer assim. As pessoas que passam a utilizar metformina vivem mais anos do que o normal. O mecanismo de ação suposto, porque ainda não foi esclarecido, é que ela aumenta a afinidade do fígado pela glicose. Então, mais glicose é captada no fígado.
A metformina pode trazer como efeitos adversos, quando começa a ser utilizada, a diarreia. E aí talvez problemas nutricionais, que podem estar associados à perda de peso, etc. Mas se ela já se adaptou, provavelmente isso não ocorre mais. Então, não seria decorrente da metformina em si, a meu ver. Mas é claro que isso precisa ser analisado mais profundamente, né? Pode ser que ela tenha algum problema, alergia, ou esteja passando por esses efeitos adversos da metformina, que incluem a diarreia, e aí esteja sofrendo isso. Mas eu acredito que não. Ok, professor, obrigada. De nada. Pessoal da segunda turma, da turma de 8h20, já chegou por aí? Acho que não tem ninguém ainda não, né? Ficamos assim por hoje então, meus amigos. Boa noite para vocês. Vou ficar no aguardo da outra galera aí. De nada. Qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp aí, beleza? Beleza. Boa noite, professor. Falou, boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa semana, Boa noite, vão com Deus. professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.